Olá, pessoal! Que bom compartilhar esse momento tão gostoso aqui com você. O Cozinhando com Dona Iris de hoje está para lá de doce, com uma receita com gostinho assim de infância. Estamos vivendo uma realidade triste com a pandemia e por aqui nós estamos tomando todos os cuidados de prevenção. Hoje vamos aprender a fazer um rocambole de leite em pó. Sabe aquele docinho de festa de criança que agrada a maioria? Pois é, aquele gostinho, gente. Olha aí que delícia! E para fazer esse rocambole de leite em pó, nós convidamos uma especialista em docinhos, principalmente docinho de festa, e que se especializou nesse doce. Estou falando da doceira Joyce Mello. Seja bem-vinda novamente no Cozinhando com Dona Iris. Oi, Dona Iris. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui no seu programa novamente. Eu sou a Joyce Mello, lembrando o pessoal de casa, eu já estive aqui no programa fazendo os pastéis de leite em pó. Hoje eu estou trazendo para vocês o rocambole de leite ninho. Espero que seja um grande sucesso, assim como os pastéis de leite em pó. E para vocês se divertirem aí na quarentena, para uma renda extra, ou para vocês estar fazendo com os filhos em casa. Joyce, essa não é a primeira vez que você participa do Cozinhando com Dona Iris. Da outra vez, você nos ensinou a fazer uma de suas especialidades, o pastel ninho, não foi isso? Você também é fonoaudióloga, certo? Você continua, assim, exercendo essa profissão? E como você concilia os dois trabalhos? Exatamente, Dona Iris, eu sou fonoaudióloga há 16 anos. Sempre tive paixão pela confeitaria, mas profissionalmente a confeitaria entrou na minha vida há 6 anos. E tem dado muito certo, eu tenho uma paixão tanto pela fonoaudiologia quanto pela confeitaria. Então eu concilio perfeitamente as duas e é feito com amor, né? Tudo que a gente coloca amor, a gente concilia e tem dado certo. E conta pra gente aqui, Joyce, de onde vem essa paixão pelos doces? Quando é que ela começou? Dona Iris, a minha paixão por doce, ela é desde pequenininha mesmo. Desde os 8 anos de idade eu faço brigadeiro, eu era assim, a menina do brigadeiro da rua, né? Eu era procurada para fazer o brigadeiro para a rua toda. Uns amigos, faz pro meu casamento, faz pro meu aniversário. Gente, eu não faço para vender, não, faz só pro meu. E nessas exceções eu me tornei uma profissional e uma confeiteira profissional. E daí por diante eu tomei muito amor, né? E garrei amor e aqui estou, uma confeiteira, né? Profissional e apaixonada. O leite em pó, gente, surgiu para fazer esse alimento durar mais tempo, numa época em que não havia assim, essas facilidades, geladeira, facilidade de congelamento das coisas, né, principalmente de alimentos. O leite em pó é produzido com o leite natural da vaca, mas para virar pó é necessário passar por um processo para perder toda a água. Com isso, ele vira uma pasta. E depois entra no equipamento com ar quente e seco para ficar do jeito ideal, ou seja, em pó. O leite em pó tem cerca de 36% de proteínas e as vitaminas A, B1, B2, B9, B12, D e E. Nos dias atuais, a geladeira é um eletrodoméstico comum nas casas de todos os brasileiros. Mas o leite em pó continua bem famoso, né, gente? E agora são essas delícias de docinhos feitas com leite em pó que agradam o público de todas as idades. E a Joyce está aqui para provar isso hoje. Então, vamos começar a nossa receita e pôr a mão na massa? Quais os ingredientes nós vamos usar, Joyce? Vamos agora para o ingrediente do nosso rocambole. Então, nós vamos utilizar 800 gramas de leite em pó, 800 gramas de açúcar de confeiteiro, 2 caixinhas de leite condensado para nossa massa, tá bom, pessoal? Para recheio, porque hoje nós vamos ter 2 opções de recheio. Nós vamos fazer com creme de avelã
E também para o diamante negro, que nós vamos utilizar ganache de chocolate, 90 gramas de diamante negro picado, tá bom? E para essa massa, como material, nós vamos utilizar o rolo para abrir a massa e essa espátula para a gente mexer a massa, tá bom? Com essa quantidade de ingrediente, a nossa massa terá um rendimento de 2 rocambole, em média 22 centímetros a 25 centímetros. E agora nós vamos para um intervalo e voltamos rapidinho, não sai daí não. Estamos de volta com o Cozinhando com Dona Iris. Hoje nós estamos fazendo um rocambole de leite em pó com alguns recheios diferentes. A confeiteira Joyce Mello é quem está nos ensinando a fazer essa delícia. Então nós vamos começar adicionando o leite em pó. Vou colocar bem no centro. Logo em seguida, o açúcar de confeiteiro. Misturo bem com a espátula. Normalmente o açúcar ele vem com as bolinhas, como o açúcar de confeiteiro é bem fininho, pode ir dissolvendo com a própria espátula. Depois de bem misturado o açúcar e o leite em pó, eu gosto de jogar a massa pro meio da bacia, fazer um buraquinho e vir com o leite condensado, tá? Então agora eu vou misturar a massa para fazer o bolo, né? Vou guardar a espátula. Eu vou utilizar o saquinho, tá? Saco plástico. Vou envolver na minha mão. Eu gosto de usar essas borrachinhas para poder prender o saquinho escapulir da mão, tá? Gente, isso aqui é um truquezinho muito bacana para vocês utilizarem em casa, tá? Então agora é o momento de sovação. Esse saquinho ele tá um pouquinho curto, então às vezes vocês vão observar que às vezes ele pode dar uma escapulidinha aí nos meus dedos, tá? Então esse aqui, gente, é a massa sovada, só para vocês terem noção do ponto dela. Então eu quero mostrar para vocês um truquezinho. Como nós sabemos que a massa está no ponto para ser modelada, seja ele a modelagem que for, vocês vão pegar a massa, vão fazer uma bolinha, da bolinha um croquete e vocês vão deixar ele em pé. Não caiu? Esse é o ponto da modelagem. Seja ele docinho de modelagem, pastel ninho, rocambole, o que for. Ficou em pé, não dobrou, é o ponto para modelar. Então nossa massa está no ponto para modelagem, tá bom? Então esse é o ponto da massa, pode observar. Agora nós vamos deixar aqui a massa, um pouquinho de descanso, enquanto eu higienizo a mesa, tá bom? Então tá aqui nossa massa, né? Vou polvilhar a mesa para ela não grudar. E eu vou dividir essa massa ao meio, tá? Porque nós vamos fazer 2 rocamboles com recheios diferentes. Então, dou uma untadinha aqui na espátula para ela não grudar. Separo ao meio. Essa segunda massa, que eu não vou utilizar no momento, eu gosto de ou guardá-la num saco plástico, tá? Ou então envolver com papel filme. Para ela o quê? Não endurecer enquanto eu me aguarda para eu utilizá-la, né? Pessoal, então agora eu vou dar mais uma sovadinha nela. Na realidade, quando a gente começa a abrir com um rolo, já é um processo também de sovação, tá? Então nós vamos sovando. E sempre verificando se tá untada a parte de baixo, tá? Vocês vão abrindo a massa, observando se está chegando na espessura desejada. A espessura, gente, é 1 centímetro, 1,5 no máximo, tá?
para não ficar aquele rocambole muito maçudo, muito grosso, tá bom? Bom, pessoal, massa já aberta, né? Agora nós vamos fazer um recorte uniforme pra gente fazer o recheio e fazer para enrolar o nosso rocambole, tá bom? Então você pode utilizar a faquinha ou a espátula. Então nós vamos fazer o recorte. Despreza as partezinhas que sobraram. Pessoal, muito importante, não exagerar no recheio, tá? É só uma camadinha fina mesmo. Porque senão quando a gente for enrolar o rocambole, ele vai empurrar o recheio e vai sobrar lá pra frente. Então não é essa a ideia, tá? Então nós vamos colocar o recheio. Nós vamos espalhar e nós vamos sentir que estamos espalhando uma camadinha fina. Se vê que tem algum lugar que tá exagerado, tira o excesso, tá? Para não ocorrer esse erro que eu tô falando para vocês, tá bom? Fazer o possível para não sujar a lateral do rocambole, tá? Porque quando vocês forem cortar ele, para ficar, né, a voltinha branquinha do leite ninho, o pretinho do creme de avelã e dar aquela estética bonita, apetitosa do rocambole. Então, observar esses detalhes. Então, gente, eu utilizo a espátula só para confirmar se tá soltinho aqui embaixo, tá? E para me dar um apoio aqui para pegar o rocambole para não quebrar, tá? Então, ó, vi que tá soltinho, já pego ele. Enrolo primeiro bem curtinho, tá? Bem curtinho. Para ele não ficar aquele rocambole distante, fica bem, ó. Depois, nós vamos enrolando e puxando. Essa aqui é a segunda massa, então, né, que sobrou da nossa produção. Esse aqui é aqueles recortes do rocambole que nós produzimos do creme de avelã, tá? Nós vamos juntar as duas massas, então nós vamos sovar e abrir a massa pra gente fazer o segundo, tá bom? Joyce, as pessoas podem usar essa massa e os recheios para, assim, fazer outro tipo de doce? Outros formatos? Pode sim. Essa massa ela é uma massa para modelar, para modelagem, né? Ela pode ser utilizada tanto para os pastelzinhos, que é a massa própria, né? Docinhos de modelagem. Ela pode substituir também a pasta americana. Tem clientes que não gostam, né, da pasta americana. A gente pode utilizar ela para confeitar o bolo. Bolinhas de leite ninho. E também podemos rechear as bolinhas com brigadeiro, com creme de avelã e diversos recheios também. Então vamos abrindo a massa, sempre observando a espessura desejada, tá? Para não ficar aquele rocambole muito grosso, tá? Ó, já tá ótimo aqui. E agora nós vamos recheá-lo. Nós vamos espalhar esse ganache com a espátula. Mesma consistência de um brigadeiro, tá vendo? De colher, né? Não ao ponto de enrolar. Não podemos exagerar no recheio para quando formos enrolar o rocambole e não expulsar o recheio, tá bom? Diamante negro, eu piquei ele bem pequenininho e vou salpicar, tá? Então você vai espalhar bem, não deixando nenhuma região sem o bombom, né? Aí esse é o meu favorito.
Mas vocês podem estar brincando com a imaginação de vocês, tá? Escolhendo um bombom da sua preferência. E tá inovando também em novos sabores. Pronto, mais um rocambole finalizado. Olha o tanto que ele fica lindo, 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 lindo. Então ele vai ter que ir para a geladeira, tá, pessoal? Não podemos cortar no mesmo momento que ele foi feito, para não misturar recheio com a massa e deixar de ser um rocambole, né? Então ele vai para a geladeira de um dia para o outro, para ele poder ganhar consistência e a gente fazer o recorte. Bom, pessoal, esses são os nossos rocamboles. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita, das nossas dicas, da nossa praticidade. Quero que vocês arrasam aí na casa de vocês, tá? Quero imensamente agradecer a senhora Dona Iris por mais um convite e espero voltar em breve, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Joyce, obrigada por participar do Cozinhando com Dona Iris. E quando você quiser voltar com essas delícias, nós estamos sempre aqui de portas abertas. Um abraço. Cozinhando com Dona Iris fica por aqui, gente. Continue se cuidando dentro de casa. Evitem aglomerações, cuide da sua vida e da vida de todos. Só saia se for super necessário. Fiquem com Deus. E até sábado, se Deus quiser. Um beijo.